Desejo aos irmãos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com o Juco Manaus e eu quero compartilhar com os irmãos Gênesis, capítulo 26 e os versos de 1 a 4, que diz: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Senhor, nós queremos mais um dia te agradecer pelo fôlego de vida preservado em nós. Nós te agradecemos pela bondade e a benevolência do Senhor, o favor do Senhor em nossas vidas. E te pedimos, Espírito Santo do Senhor, fala ao nosso coração, Deus, nos dá entendimento da tua palavra. Não permita que os nossos ouvidos tenham comichão, Senhor, tenha aversão, não consiga ouvir tua palavra. Desobstrui tudo que possa impedir de ouvirmos a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Irmãos, a Bíblia está falando, eu sou apaixonada, vocês sabem, eu sempre falo isso. Mas tem coisas que para mim é fascinante em Deus. Porque a Bíblia fala sobre a fome, né? Que eles estavam passando e Isaac desce a Gerar por causa da fome. E quando ele chega lá, que ele está pensando em descer para o Egito, e quando chega lá que ele está pensando, e além, Deus diz para ele, olha, não saia desse lugar, fique nesse lugar, porque esse é o lugar que eu vou te abençoar. Eles estavam com muita fome, eles precisavam de comida, mas é interessante que Deus deu a orientação para que ele ficasse ali, né? Então, vai além da terra. No 2 ele diz, e apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Irmãos, como é importante ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos ao Senhor, tomar posse daquilo que Deus está falando e crer que mesmo que pareça impossível diante dos nossos olhos, Deus continua no controle, Ele sabe todas as coisas e Ele entende todas as coisas. Ele sabe o passado, Ele conhece, Ele sabe o presente e Ele conhece o futuro. Então, nós podemos confiar no Senhor. E aí ele diz para não sairmos descer para a terra do Egito, que ele continuasse lá. E aí Deus confirma para ele, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. E o interessante é que a bênção não fica só para ele. Quando nós obedecemos ao Senhor, a nossa família, a nossa descendência também é abençoada. Ele diz, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então, permanece obedecendo ao Senhor, a ordem que o Senhor está dando, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente a todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, às vezes, estamos num lugar, ou vamos a algum lugar, e olhamos dentro da nossa ótica humana que ali não vai dar certo. E às vezes a gente não consulta o Senhor, e quando consulta não espera ouvir a voz de Deus,
e logo queremos tomar uma decisão, porque do jeito que está não pode continuar. Eu estou passando fome, eu estou passando necessidade, eu acho que eu vou para São Paulo, não, eu acho que eu vou para o Rio, eu acho que eu vou para Brasília. E a gente começa a achar soluções e achar que ir para aquela determinada cidade, porque é uma grande metrópole, que lá nós vamos ser bem-sucedidos e que a nossa sorte mudará. E aí, quando não consultamos o Senhor, às vezes vem a decepção, porque você vai para uma capital, onde é diferente da cidade do interior que você morava, que de uma certa forma todo mundo conhecia todo mundo e você tinha acesso a algumas coisas. Numa capital, às vezes você vai morar na rua, termina na rua, podendo ser morto, espancado, queimado vivo, como tantas coisas acontecem. Agora vamos colocar isso também do lado espiritual. Muitas vezes Deus está dizendo, olha, não saia desse lugar, permaneça nessa igreja, permaneça nesse trabalho, permaneça nessa escola, permaneça nessa faculdade. Não, mas eu não vou ficar aqui não, porque aqui a coisa tá ruim. O povo aqui não funciona muito não. Aqui é papai pagou, passou. E aí você entende que aquela situação vai funcionar para todo mundo e você não escuta a voz do Senhor. Irmãos, eu tenho algumas experiências por não ter escutado a voz de Deus, que eu já contei em um dos vídeos que eu não lembro, que foi muito desastrosa e eu jamais gostaria de passar por ela de novo. Ouvir a voz de Deus faz toda a diferença na nossa vida e a gente tem que deixar o nosso achismo. Eu acho que em tal lugar é melhor. Eu acho que se eu mudar para tal lugar, para tal capital, lá a coisa vai bombar. E não é assim que funciona, não. Então, a gente tem que ouvir a voz de Deus, perguntar para o Senhor o que é melhor e esperar que Deus nos convença, porque Deus vai usar vários meios. Deus usa a palavra de Deus, Deus usa vários meios de comunicação, Deus usa às vezes um amigo seu, Deus usa uma circunstância, às vezes você encontra uma revista jogada que não vale mais, vencida, e tem alguma coisa lá, um panfleto, você está num lugar e Deus permite alguém conversando e você escuta aquela conversa e tem tudo a ver com aquilo que você está perguntando e Deus está falando de uma forma assim, sem ser de uma forma dura, mas se você está atenta, você vai acatar aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando e Deus usa vários meios para nos convencer. Porque às vezes alguém que nos conhece vai nos dar um conselho. E qual é a nossa atitude? Claro, não, ele é difícil acreditar em fulano porque fulano conhece toda a minha história e Deus está falando, mas só porque a pessoa conhece a sua história. Acontece muito isso nas igrejas. O pastor passa uma semana falando sobre um assunto. Amém, glória a Deus, mas pouco efeito tem. Aí vem um pregador de fora que fala tudo que o pastor falou. A conversão, arrependimento, e choro e quebrantamento. Ou seja, Deus já estava falando, mas por que você não deu tanto ouvido? Porque é sua igreja, é seu pastor, você sabe que algumas pessoas conhecem a sua história, então não é Deus que está falando. E eu quero te dizer, permanece aonde Deus está te colocando. E não saia, não tome nenhuma atitude sem que você tenha convicção qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, primeiro te agradecer porque as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã e ela é a causa de não sermos consumidos. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos guardado da morte, nos livrado do mal. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ensina a discernir a tua voz. Senhor, a entender a tua perfeita e agradável, boa vontade de Deus para as nossas vidas. Não nos deixa ser guiada pelo nosso próprio entendimento, pelos nossos achismos, Senhor. Porque tu sabe todas as coisas, tu sabe como falar o nosso coração, tu sabe como trazer cura, tu sabe como nos livrar da morte.
Se Isaac não tivesse dado ouvido à voz do Senhor, Isaac talvez não tivesse na história, ou mesmo inserido na história, talvez seria uma história de fracasso, porque Isaac não ouviu e obedeceu à voz do Senhor. Isaac foi determinado no pecado, ou determinado na desobediência, ou não ouviu a voz de Deus, foi obstinado e a consequência foi X, Y, L, seja qual for a situação. E Deus está dizendo para você, não saia da minha presença, porque é na minha presença que você vai ser conduzido. É na minha presença que você vai ser curado. É na minha presença que você vai ser abençoado. É na minha presença que você vai prosperar. É na minha presença que a unção do Espírito Santo de Deus virá sobre a minha vida e a sua vida. Então não saia da presença de Deus, obedeça ao Senhor e deixe Ele te conduzir no nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Irmão, acesse o meu canal, tem vários vídeos que você pode ser ricamente abençoado. Toque no sininho, né? Que aí você é a forma de você se inscrever. Cada vídeo que você ouvir, dê um like, que você gostou. Todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube avisa para você. Tenha uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde juntamente com a sua família. Amém?